Estou muito feliz por essa honra de poder ministrar a palavra do Senhor. Eu não vim sozinho, eu trouxe a mulher mais linda deste mundo, a minha esposa, Eliane Alvarenga, minha pastora, minha esposa, minha intercessora, minha amiga. Eu te amo, obrigado por sempre me ajudar a interceder por mim. Também a Bia Muniz, congrega conosco no Amor pelas Vidas, junto com ali o Jaziel, o Lucas e o Jonathan no baixo. Muito obrigado, preguem comigo, por favor, me ajudem. Amém? Sem mais delongas, pastor Clebson, obrigado pela honra do convite. Pastor Clebson já pregou lá umas 3, 4 vezes, sei lá, eu já perdi as contas. E o povo de lá ama o pastor Clebson, e é uma bênção, um homem de Deus, que eu tenho uma grande admiração. Os outros pastores, pastor Washington, pastor Daniel Wagner, que não está aqui hoje, também é um amigo, um querido, e glória a Deus. Eu digo que eu não fiz, eu continuo fazendo parte da Debras. Já congreguei na Debras Jardim Rosana, na Debras Jardim Olinda e Parque Regina. Então eu sou filho dessa casa também. Amém? Sem mais delongas, abram as vossas Bíblias, por gentileza. Deus me deu uma palavra e eu quero entregar para vocês neste janeiro profético. E eu quero pedir que vocês redobrem a atenção, porque toda palavra que sai do altar tem efeito. Amém? Atos capítulo 16. Vou ler apenas 2 versículos, que é o 27 e o 28, para ganharmos tempo. Glória a Deus. Vamos lá. Vou ler para ganharmos tempo. E acordando o carcereiro de seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Eu gostaria de pedir para você olhar para alguém do seu lado e diga para ele: eu ainda estou aqui. Diga mais uma vez: eu ainda estou aqui. Este é o tema dessa mensagem de hoje. Quando você precisar de um auxílio, Deus vai enviar alguém para dizer: eu ainda estou aqui. Você não está sozinho. Se assente, por gentileza, e me dê alguns minutos da sua atenção. O contexto desse capítulo, em Atos 16, Paulo está em uma das suas viagens missionárias, e ele chega a Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia, que era uma colônia também romana. Esse destino não foi por sua vontade. Deus havia dado uma visão a Paulo de um homem pedindo socorro, dizendo: atravesse a Macedônia, venha para a Macedônia, precisamos da sua ajuda. Então Paulo, obedecendo à voz de Deus, acompanhado de Silas, ele vai até este local, chega em Filipos, desembarca em Filipos, e a primeira coisa que Paulo e Silas fazem é procurar um local para orar. Vou repetir: a primeira coisa que eles fazem é procurar um local para orar. Eles escolhem a beira de um rio, e naquela época, até os dias de hoje no interior, beira de rio é lugar que as mulheres lavam roupas. Na época, as mulheres pegavam a roupa e batiam contra a pedra. Então, eles escolheram um lugar próximo e começaram a orar. E orando, eles se levantam e começam a pregar a palavra de Deus. E essas mulheres param de fazer os seus afazeres e começam a prestar atenção na pregação de Paulo. E após a pregação, Lídia e sua família aceitam a palavra de Deus, e ele batiza Lídia e toda a sua família. Logo após esse episódio, a Lídia convida Paulo e Silas para irem à sua casa e se hospedarem nesta casa. Então perceba que tudo começa com oração. Depois da oração virou pregação, e a pregação gerou salvação. Vocês estão comigo? Então, se você quer salvação para alguém ou para sua casa, o caminho é a oração. Então, quem ora tem resposta, quem ora tem milagre, quem ora é curado, quem ora as portas se abrem. Já estou pregando já, irmãos, e não tenho muita coisinha na introdução não, eu já vou profetizando ao mesmo tempo. Então pega essa palavra. Paulo e Silas se hospedam na casa de Lídia. Só que
o ambiente mudou. Eles estavam à beira de um rio e agora estavam no conforto da casa de Lídia. Suponha-se que, por ser vendedora de púrpura, a Lídia era bem financeiramente. Então acredito eu que a casa era confortável. Mas mudou o ambiente, mas a rotina não mudou. Porque tem muita gente que muda de ambiente e muda de rotina. A rotina que eles tinham fora da casa, eles também tiveram dentro da casa de Lídia. Qual é a rotina? Caminho da oração. Caminho da oração. Caminho da oração. Eles resolvem procurar outro lugar para orar. E neste caminho aparece uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. E começa a olhar para os dois homens de Deus e dizer: lá vai dois grandes homens de Deus. Estes realmente são servos do Altíssimo e anunciam a salvação. Percebam que até era uma verdade, mas proferido por alguém que vivia uma vida de mentira. Pastor, você está dizendo que existem pessoas que até pregam a verdade, mas a vida é uma mentira? Sim, o próprio diabo fez isso quando tentou Jesus. O que o diabo usou para tentar Jesus? Foi a palavra. Só que quando o diabo tentou usar a palavra, sendo o pai da mentira, Jesus disse: em verdade, que sou eu. Em verdade, eu te digo, ou seja, eu sou a verdade. Prego a verdade. Para trás de mim, Satanás. Você está tentando enganar quem? Sendo o pai da mentira e querendo aplicar uma palavra verdadeira. Não casa. Então perceba que os homens, eles estão indo para a oração. E no caminho da oração aparece o adivinho. Vou falar, já estou aqui. Sabe aquele que revela coisas que, aliás, adivinha coisas irrelevantes? O que vai mudar na sua vida se eu revelar seu CPF? Não vai mudar nada, você sabe seu CPF. Porque a adivinhação vem do diabo, mas a revelação vem do céu. Revelação tem essência. Revelação você sente o impacto. Por quê? Porque o Espírito que habita em quem revela também habita no revelado. Quando uma palavra é entregue do altar e é de Deus, o Espírito testifica no seu coração. Paulo começa a se irritar com esta situação. Ele começa a ficar incomodado. E com o passar dos dias, Paulo levanta a mão e repreende o espírito maligno desta jovem. E quando ele faz isso, a menina é liberta. Porém, por trás do adivinhador tem o lucro. Dá problema hoje aqui. Por trás de alguém que vive entregando adivinhações, tem o lucro financeiro. Então, os donos dessa menina que era escrava não puderam mais ganhar dinheiro com ela. É esse o motivo que fez Paulo e Silas apanharem, serem açoitados e serem presos. Percebam que eles foram açoitados e foram presos por fazer a coisa certa. Então você fazer a coisa certa não vai ter confete na sua cabeça. Você fazer a coisa certa não vai ter festinha, o pessoal bater nas suas costas, não. Fazer a coisa certa é obrigação do crente. Um aleluia lá no último banco. Vou continuar a pregar. A adivinhação, ela gera lucro, mas a oração e a palavra gera libertação e mudança de vida. É por isso que você veio hoje. Eu vou subir o nível. Você veio no janeiro profético hoje, debaixo de uma palavra profética que vai ser lançada do altar. E a palavra de hoje é: persevere no caminho da oração, que tem milagre para a tua casa. Meu Deus, persevere no caminho da oração, que tem vitória para você. Persevere no caminho da oração, que tem porta aberta para você. Se você recebe essa palavra, joga a mão no terceiro andar, abre essa boca e dê um brado de glória. Oribicamaia, o caminho é o caminho da oração. Faça a coisa certa, mesmo que ninguém reconheça. Porque se não houver reconhecimento humano, o céu reconhece você. O céu está te vendo. O céu tem recompensa para a sua casa, recompensa para a sua família. Agora olhe para mim. Já vou entrar no corpo da mensagem. Qual seria o propósito de Deus de pegar alguém que estava bem, que estava numa boa casa, que estava numa rotina boa de oração, pegar alguém que estava em cima e jogar lá embaixo?
Qual seria o real propósito de Deus na vida de dois homens que estavam fazendo a obra orando, que estavam pregando, que estavam ganhando almas, apanharem, serem rejeitados, acusados de crime e ir presos? Porque Deus permitiria isso na vida de Paulo e Silas? Tirar alguém que está em cima e colocar lá embaixo. Mas quando Deus resolve nos mudar de ambiente, é porque Ele tem um propósito muito maior. Toda transição de ambiente, ela te leva para um propósito muito maior. Pastor, a porta se fechou, tem propósito maior. Pastor, eu tive que mudar de casa, tem propósito maior. Pastor, e agora? Deus está dizendo, nas percas eu fecho uma porta, mas eu abro outra maior. Nas percas eu provo a tua fé. Quer que eu provo na Bíblia? Abraão, sai da tua terra. Abraão, sai do meio da tua parentela. Porque parente não é família, parente é esposa, parente é filho. Abraão, pega as suas trouxas, sai da casa do teu pai, para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Foi na perca que Abraão foi chamado de o pai da fé. Deus está dizendo, não reclame daquilo que eu estou tirando, porque lá na frente tem coisa maior chegando para você. Quem acredita nessa palavra? Tem alguém em pé lá no fundo? Quem acredita nisso? Reage nessa noite. É o ID. Havia um propósito maior. Perceba que chegando em Filipos, eles procuram um lugar para orar. Hospedados na casa de Lídia, eles procuram um lugar para orar. E agora na prisão? Não seria diferente. Eles também orariam dentro de uma prisão. Porque não é o local, não são as circunstâncias, não é o seu estado físico que vai determinar a rotina de um adorador. Pastor Clebson entendeu. O ambiente, as lutas, as acusações injustas, até a prisão não podem impedir você de adorar. O Pai não procura pregador, o Pai não procura cantor, o Pai não procura conferencista, o Pai procura verdadeiros adoradores. Quem pode adorar? Agora imagine aquele clima dentro da prisão. Na prisão, quem orava lá em cima começa a fazer um culto lá embaixo. E aí eu no revezamento, Paulo, tu ora e eu canto. Agora vamos revezar. E o texto nos diz que eles estão presos no cárcere interior, hoje conhecido como Solitária. E as prisões de antigamente nem se comparam às atuais. Hoje é hotel, parece um hotel, mas antigamente, aí os presos que estão na classe superior começam a ouvir um som. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Ó, você sabe. Tá preso, continua cantando. Tá sangrando, sem liberdade, os pés amarrados, as mãos atadas, mas ainda tinha voz. Minha ministra de louvor, as coisas podem até estar difíceis, mas a tua voz não se limita a paredes. A tua voz não se limita a um som de alta qualidade, porque quando você adora, Deus usa até a natureza para o seu favor, para te abençoar. Eles estavam presos, acusados, sangrando. E Deus está dizendo para mim, pela minha boca, quantas vezes nesse altar você sangrou aqui, mas enquanto você sangrava e louvava, Deus estava te curando. E nesta noite não é diferente, mulher. Você veio atrás de uma resposta hoje. E Deus está dizendo para você, continua louvando, continua me adorando, porque a tua adoração não se limita a paredes, não se limita a condições, não se limita a ambientes. Foi eu te levantar,
de uma forma tão grande, porque esta madrugada você pensou: será que eu estou fazendo certo? Estou no caminho certo? Estou no lugar certo? E assim diz Deus: você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Não é para o homem, é para Ele. Adorar é o que sei, é o que sou. Paulo e Silas estão cantando. Enquanto um ora, o outro canta. Enquanto um canta, o outro ora. E o texto diz que perto da meia-noite, tem muita gente que escolhe dormir, mas eles escolheram adorar. Enquanto dormem, outro adora. Isso, Bia. Cadê o adorador? Cadê os adoradores dessa noite? Abre essa boca para adorar. A voz de quem olhe pra cá. O esposo já foi embora, já era. O problema é que você está limitando o poder de Deus na sua vida. Você diz que adora um Deus de poder infinito, mas não tem coragem mais de profetizar na sua casa. Você esqueceu a sua essência. E às vezes Deus te coloca dentro de um vale. Não é para te matar, é para ativar um profeta que deixou de profetizar. Sabe o que Deus está fazendo hoje nessa noite? Te chamando de volta à essência, dizendo para você que Ele te usa tanto quanto qualquer pastor desse altar, que quando você abrir a boca, mesmo sem acreditar, olhe para mim, eu saí do contexto, mas eu volto. Ezequiel não acreditava. Olha a Bíblia. Ô Ezequiel, podem esses ossos reviverem? Tu és Deus, né? O Senhor sabe. Ezequiel, parafraseando, eu sei que você não acredita no teu poder, mas pelo meu poder, se você abrir a boca, vai acontecer. Profetiza para ver, Ezequiel. Tenta. Faz algum movimento, faz alguma ação, porque quando você agir aí no vale, eu começo a agir aqui do céu. Ossos. Gente, o homem estava num vale. Vale é lugar de desvantagem. Vale é lugar de solidão. Vale, ninguém quer estar no vale, ainda mais um vale que é um cemitério. Ossos secos. Ouve a voz de Deus. Ossos sequíssimos. Tem osso que ouve, tem morto que ouve, e tem vivo que estão com ouvidos tampados. Há um despertar de Deus sobre essa casa hoje. É o iti cantor, é mais. Eu, pelos olhos da fé, estou vendo gente marchando no meio da igreja aqui. Eu estou vendo Deus tomando essa casa de profetas que estão oprimidos, mas hoje vai voltar a ter vida. Hoje vai voltar a marchar na terra. Hoje vai voltar a profetizar. E quando você voltar a profetizar, o movimento vai acontecer. O vento vai soprar e a tua história vai mudar. Deus está tirando você desse vale hoje. Quem acredita, joga a mão para cima. Observe que, voltando ao contexto, Paulo e Silas estão numa prisão, mas nessa prisão eles não estão sozinhos. Só que eles se destacam. Enquanto os outros estão calados, muitos dormindo perto da meia-noite, tem um povo que saiu de casa e começou a agir, cantar, orar, adorar. Agora eu imagino os presos que estão em cima acordando dizendo: esses caras estão tudo doido, estão maluco,
tomaram a surra, estão sangrando, as condições estão adversas, e eles resolvem cantar. Só que de repente, os mesmos que criticaram sentiram a terra tremer. Opa! A história começou a mudar, sabe por quê? Tem gente que só vai acordar quando o chão tremer. Tem gente que só vai sentir o efeito da oração do outro, não da dele, porque ele escolheu dormir. Vai dar problema, é janeiro profético, né? Vamos voltar. Meia-noite fala de transição, de um dia para o outro, de mudança. E nem todos estão preparados para a mudança. Você não precisa estar preparado, você precisa adorar. Você precisa entregar sua adoração ao Senhor. Os presos estavam ouvindo, de repente teve um terremoto. E as portas das prisões, no plural, das prisões, olhe para mim, a tua oração vai ter um efeito tão devastador que vai alcançar a tua família. Olha lá atrás levantou de novo. Só porque ela levantou eu vou para cima. A tua oração vai ter um efeito tão devastador que a tua casa, os teus vizinhos, a tua rua, no teu trabalho, na tua faculdade, prisões vão abrir, correntes serão quebradas, demônios baterão em retirada, pelo poder de um clamor, de alguém que veio nesse janeiro profético entregar uma adoração a Ele. Sente aí o terremoto de Deus. Sente aí o terremoto de Deus. Vem comigo. Sente Deus agir agora. Cadê você? Tem corrente caindo, tem corrente caindo, tem corrente caindo. Tem prisão se abrindo, tem prisão se abrindo. Tem prisão se abrindo nessa noite. É o indicando. A natureza foi usada a favor de dois adoradores. O terremoto abriu as prisões. As portas se abriram, correntes caíram. Mas olhe para cá. Faltava alguma coisa. Lembra que eu falei que eles não desceram sem propósito? Havia um propósito maior dentro daquela prisão. Não era um milagre. O milagre era só o começo do que Deus tinha para fazer. Eles já eram de oração, então Deus não colocou lá embaixo para eles orarem. Eles oraram porque era rotina. E crente tem que ter rotina de oração. Não tem que orar só quando o pastor está vendo. Rotina. Então eles só mantiveram a rotina. O propósito não era para orar. Deus não colocou eles lá embaixo para fazer showzinho, ou para demonstrar que eles eram poderosão de fazer o milagre acontecer. Não. Deus colocou Paulo e Silas naquela prisão para que houvesse salvação de uma família. Eu não sei vocês, mas eu ainda tenho parte da minha família que ainda não aceitou a Cristo. E eu profetizo hoje que eu e a minha casa, levanta a mão que eu estou profetizando, você e a sua casa, ainda este ano, assim diz o Senhor, servirão ao Senhor. Vocês estão vendo essas cadeiras vazias? Serão sua família que vai ocupar elas. Serão seus parentes que vão ocupar elas. Serão seus amigos que vão ocupar elas. Não sei se você acredita. Se isso vale um glória, esta igreja não comportará de tantas pessoas que Deus vai trazer. Mas não são os pastores, porque quem gera ovelha é ovelha. É você que vai gerar. É você que vai trazer. É você que vai entregar. É você que vai evangelizar. Só quem crê nisso, reage nessa noite. Por isso não reclame quando Deus fazer você descer o nível. Porque tudo que Deus faz, existe um propósito embutido. Continue sendo o mesmo e sendo a mesma, independente do ambiente. Continue orando. Continue ouvindo a voz de Deus e sendo voz de Deus aonde você for. Eu sinto Jesus aqui. O céu está baixinho nessa noite. Se orava na parte de cima, se orava quando tudo estava bem, continue orando quando estiver lá embaixo. Se orava empregado, ore desempregado. Se orava com carro, ore quando não estiver com carro. Independente das circunstâncias, do ambiente adverso, apenas ore. O carcereiro chefe percebeu
que as portas estavam abertas. E na mente dele todos já haviam fugido. Pela lei romana, pela lei de Roma, se um carcereiro deixasse o prisioneiro fugir, Roma mataria o carcereiro. Ele pagaria com a sua própria vida. Então o carcereiro puxa a espada e ele cometeria ali um suicídio. Ele puxa a espada para tirar a sua própria vida. Porém Paulo grita: ei! Não te faças mal, eu ainda estou aqui. Não tire a sua vida, não iremos fugir. É isso que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Deus muitas vezes nos faz acessar ambientes adversos para salvar a vida de alguém. Essa é a verdadeira missão do crente: ser esperança na vida do outro. Que já perdeu a esperança, ser luz para quem está em trevas. Às vezes você não entende, quando uma porta boa se fecha, você vai para uma porta menor. E você não entende quando Deus fecha uma porta e Ele abre outra, é porque a missão aqui acabou e começa uma nova missão. Deus nunca te colocará em lugares sem propósito. Não te faças mal, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. O nosso chamado é preservar vidas de pessoas que já perderam a motivação, de pessoas que estão depressivas, de pessoas que estão angustiadas. Deus quer te usar para se aproximar de alguém e dizer: ei, você não vai morrer, eu estou aqui junto. Nós vamos passar essa guerra juntos, nós vamos vencer juntos. Eu ainda estou aqui. A tua casa não vai afundar, teu casamento não vai acabar, a tua empresa não vai fechar. Deus vai levantar alguém para dizer: eu ainda estou aqui, 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 aqui. Olhe para cá, isso aqui é a chave. Quando isso acontece, o carcereiro pede a luz, que a luz seja acesa. Olhe para cá, pastor Clebson. Paulo consegue ver no escuro. Como que um homem, numa escuridão total, enxergou o outro tentando tirar a vida? Ai, segura essa. Porque há pessoas que não precisam de luz produzida pela Enel para enxergar uma situação. Por quê? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, se você é luz, se o ambiente está escuro, adverso, quando você chega, a história muda. Quando você chega, Deus abre a tua visão espiritual. Quando você chega, gera empatia pelo próximo. Paulo conseguiu enxergar no escuro. E agora eu vou falar, vai ser duro, mas eu preciso dizer: tem gente morrendo perto de você e você não percebeu. Existem pessoas depressivas ao seu lado e você ainda não percebeu. Que nessa noite a luz do Espírito Santo ilumine seus olhos e você possa dizer: eu ainda estou aqui. E o que faz o crente ter a iluminação de ver as coisas que ninguém vê? O salmista diz no número 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que faz você não errar o caminho e ser luz para alguém é a palavra. Se você vive pela palavra, ama a palavra vai iluminar o teu caminho e você vai perceber o que está acontecendo ao seu redor. Vamos ser racionais aqui?
Paulo poderia muito bem escapar e ir embora. Prisões abertas, ninguém está vendo, vou embora. Paulo teve a oportunidade de sair sem se importar com a vida do soldado romano. E tem muita gente que para subir pisa no outro. Tem muita gente usando pessoas como degrau. Mas Paulo coloca a vida do outro sendo mais importante do que a dele. Eu sinto Jesus aqui, olha aí, ó. Paulo abriu mão da sua liberdade por causa da libertação de alguém, olha isso. Ele abriu mão da sua liberdade porque ele sabia que haveria libertação sobre a vida do carcereiro. O carcereiro percebe que ninguém fugiu e que a sua vida também não estava mais em risco. Ele reconhece o poder de Deus sobre a vida de Paulo e Silas. E ele os tira da prisão. Olha o que Deus faz. Eles não precisaram fugir. O próprio carcereiro tirou. Porque as coisas acontecem no tempo de Deus. E quando Deus quer fazer você mudar de ambiente, Ele usa pessoas para te tirar de uma situação ruim e te fazer voltar para uma situação favorável. Levante as duas mãos que eu quero profetizar. Hoje o teu tempo de luta acabou. O teu tempo de prova acabou. Deus vai usar alguém para tirar você de baixo e te fazer voltar por cima. Ô glória! Deus vai fazer você sair de baixo, vai te curar e vai te colocar de novo por cima. Porque hoje, nesta noite de janeiro profético, tem libertação e liberdade para você. Se o propósito se encerrou, alguém vai te puxar e dizer: volta, porque eu estou abrindo uma nova porta. Estou te mudando de ambiente. Estou mudando a tua história. Deus está mudando a história de crente nessa noite. Quem crê nisso? Abre a boca. Reage em nome de Jesus. Olha a pergunta. O carcereiro olha para Paulo e Silas e pergunta: o que é necessário para que eu seja salvo? Eu sei que hoje vai ter um ato profético para as famílias. Essa palavra está encaixando. Agora ele está dentro da casa dele, com Paulo e Silas, e ele faz essa pergunta: o que é necessário para que eu seja salvo? E a resposta chegou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Ou seja, através de você e da sua conversão, a sua casa será alcançada. Paulo e Silas estão pregando agora dentro da casa do carcereiro. Olha a mudança que Deus faz. Está em cima, ora, passa pela jovem demoniada, orou, expulsou o demônio, desceu na prisão, ora, o carcereiro puxou, agora está pregando de novo. A rotina não muda. Quem prega na Debrais Bom Retiro, prega no culto ar livre também. Quem prega numa igreja que cabe 5.000 pessoas, prega no culto do lar também. A rotina não muda. O ambiente pode mudar, mas quem nasceu para pregar, prega em qualquer lugar. Eita, eu sinto Jesus aqui. Porque tem gente que quer começar o ministério por cima. Tem gente que quer começar pregando para um público grande. Tem gente que só quer pregar na catedral, na sede, mas não vai na congregação de 15 pessoas levar uma palavra. Deus está dizendo: começa por baixo. Começa por baixo. Começa por baixo. Eles acabam de pregar e agora o carcereiro está limpando e cuidando das feridas de Paulo e Silas. Olha o que a palavra faz. Alguém que estava responsável pela prisão agora está em casa cuidando de alguém, sanando as feridas, cuidando, limpando. Por quê? Porque o carcereiro entendeu que Paulo e Silas eram servos, e só aprende a servir quem anda com servo. Ele foi servido pela palavra, pela oração, pelo louvor, pelo apelo.
E agora ele aprendeu que seguir a Jesus é servir. E agora ele está limpando as feridas. O carcereiro virou médico. Até nisso Deus faz alguém subir de nível. Eu estou parafraseando para aplicar isso na sua vida. Porque o que gera salvação ainda é a palavra, irmãos. Pelo amor de Deus. Nessa noite o que vai resgatar a tua casa e a tua família é essa palavra liberada do altar. O carcereiro que outrora iria tirar a sua própria vida, agora estava limpando alguém, estava lavando alguém, estava curando alguém, estava cuidando de alguém. Tudo isso porque ele aceitou a palavra de apoio, um abraço, uma visita no lar. Oh Jesus, meu Deus. E quantas pessoas aqui precisam de apenas uma visita no lar? Paulo e Silas entraram na casa e agora estão sendo cuidados das suas feridas. Eu sinto Jesus aqui. Deus quer curar pessoas aqui hoje. E Ele precisa usar alguém para curar você hoje. Agora, depois de limpar as feridas, toda a família foi batizada. Automaticamente, quem aceita Jesus e se arrepende quer batizar. Foi na hora. Não precisou nem de curso para o batismo. Foi na hora. Agora olhe para mim, isso é bem sério. Perceba que alguém que iria morrer agora está salvo. Sua família está salva. Todo mundo foi salvo. Olha o poder do Evangelho de Jesus na vida de alguém. Depois do batismo, tinha uma mesa farta. Até falei com a ministra de louvor lá atrás. Vem para a mesa. E eu falei para ela que a mesa nos iguala. A mesa nos deixa na mesma altura e no mesmo nível. Não tem pastor, não tem cantor, não tem pregador. Na mesa todo mundo é igual. Fique em pé, por favor. Sabe o que o céu está dizendo para nós aqui nessa noite? Há uma mesa de comunhão preparada para você. E nesta mesa Jesus também estará. Nesta mesa você não vai sair com fome. Nesta mesa tem pão para você. Oh glória, tem pão para sua casa. Tem pão para sua família. Quem acredita nisso, levante as duas mãos para o céu que eu vou profetizar. Depois de tudo que Deus vai fazer na tua casa, prepara o culto de ação de graça. Prepare a picanha. Prepare a Coca-Cola. Porque o milagre que vai acontecer vai virar notícia. E vai ter festa. Vai ter mesa preparada. Jesus está dizendo para você nessa noite: eu ainda estou aqui. O que cura quem está afastado não é banco. O que cura quem está ferido não é banco. O que cura quem está deprimido não é banco. O que cura é mesa, é mesa, é mesa, é mesa. A mesa tem cura. A mesa esconde as suas deficiências. A mesa te deixa no mesmo nível. Urimi canture marraça. Chega de oprimir pessoas que precisam de cura. Vocês lembram da história de Pedro? Já vou encerrar. Eu preciso citar isso aqui porque Deus está mandando falar para alguém. Pedro, o discípulo mais difícil, temperamental, sanguíneo, afundou, cortou a orelha de Malco, negou Jesus 3 vezes, que as pessoas só lembram dos defeitos, desviou. Quando Pedro desvia, ele volta às velhas práticas. Ele volta a pescar, só que pior, ele pesca nu. Só que ali ele estava traumatizado. A mente dele o perturbava. Porque ao mesmo tempo que ele pescava, ele lembrou de toda a trajetória de 3 anos e meio com Cristo. E lembrou das 3 negativas.
pesca era quase uma terapia para ele. Só que, quando Jesus ressuscita, ele fala para as Marias: ó, avisa lá os discípulos e a Pedro, é só o nome de Pedro que é citado, que eu ressuscitei. Pedro, na minha ótica, está deprimido. E ele não pescou nada. Eu imagino Pedro com as lágrimas nos olhos, feridos de alma. Irmãos, tem culto que a gente vem se arrastando, tem culto que a gente vem ferido, tem culto que a gente sangra por dentro, tem que sorrir, tem que ministrar. Se as pessoas pudessem ver, nós deixaríamos rastro de sangue no altar. Mas o nome já diz altar. Altar é sacrifício, não é palco, não é para aparecer. Quem aparece aqui é Ele. Daqui a pouco ele ouve uma voz na beira do lago: Pedro, joga a rede do lado direito. É Jesus. O desviado reconheceu a voz. Ele cinge os lombos, ele coloca uma roupa, mergulha. E quando ele chega perto de Jesus, não tem disciplina, não tem banco, não tem um ano de disciplina, tem uma mesa. E mesa sem comida não é mesa, ainda mais a gente que é crente. Pão fresquinho e peixe. E o diálogo não é um diálogo duro. Você desviou, varão, e aí? Oh, não aprendeu nada, Pedro? Não. O diálogo é simples. Ô Pedro, tu me amas? Pedrão, você me ama? Mais uma vez, Pedro, você me ama, Pedro? Buscando nos originais, no grego, koiné, você vai ver que as duas primeiras perguntas, Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim: você me ágape, ou tem um amor sacrificial por mim? Você morreria por mim? Pedro fala: não morreria não. Na segunda, Pedro, você morreria por mim? Não. Na terceira, ele já muda de ágape para filéu, amigo. Você tem amor de amigo por mim? De amigo eu tenho. Faz o seguinte: para cada vez que você negou, eu te dou amor. Para cada vez que você me negou, eu te dou amor. E é o seguinte: cadê? Tá ungido o pastor. Vai dar um nó na cabeça de vocês. Tá na Bíblia. Jesus ungiu a pastor, o cara que estava desviado e voltou. É a mesa que cura, pastor Cléber. A mesa tem o poder de curar. Sabe o que o céu está me dizendo? Que muita gente hoje vai ser curado, porque não consegue se perdoar. Errou e não se perdoa. Jesus já perdoou, o pastor já perdoou, o grupo de louvor perdoou, a igreja perdoou, e você não se perdoa. E Jesus está dizendo: eu tenho amor para te dar, eu tenho uma mesa para te colocar, e eu tenho unção sobre a tua cabeça. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olhe para cá. Eu não estou indo pelo esboço não, estou conduzido pelo Espírito hoje. Sempre sou, mas hoje eu baguncei geral, porque Deus está mandando falar. Pastor, me prova. Provo. Atos capítulo 2. A igreja está reunida num salão de festa, cenáculo. Inauguração da igreja foi num salão de festa. Descida do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Viram línguas repartidas como de fogo. Ouviram. Porque quem está no culto tem os sentidos aguçados para a presença, não para o que está lá fora. Essas línguas que eles falaram foram línguas estrangeiras, não foram línguas estranhas. Nesse ponto. Porque nesse período o culto que estava acontecendo dentro tinha que influenciar a festa que estava acontecendo fora. Fora a festa de Pentecostes. Judeus do mundo inteiro reunidos. Então não teria como chamar a atenção de quem estava fora se o idioma daqui de dentro fosse diferente. Então as línguas faladas foram línguas estrangeiras para parar a festa do lado de fora.
Aqui dentro o revestimento, lá fora a festa. Só que quando a porta abre, o revestimento sai. E causa efeito lá fora. Olhe para mim. A Adebrais Bom Retiro está sendo revestida nesses 12 dias proféticos para fazer a diferença lá fora. E quem é o pregador escolhido? Pedro. Pedro abre a porta do cenáculo. Oh, mas Pedro? O Pedro que negou Jesus 3 vezes, que cortou a orelha de Malco, que afundou, que até Jesus chamou ele de Satanás. Foi o pregador e o pastor do dia do culto. O pescador não tinha diploma de teologia também não. O mesmo Deus que usa Paulo também usa Pedro, tá? Então para de se sentir com esse anel no dedo. O Deus que usa o doutor também usa o pescador. Não diminua o ministério de ninguém. Anel de teologia não te faz melhor que o outro, te faz inteligente, te faz com maior conhecimento, mas o espírito que está no doutor também está no pescador. Cidadãos de Jerusalém, hoje se cumpre Joel capítulo 2, em que ele disse que derramaria do espírito dele sobre toda a carne. Pregação simples, objetiva, apelo, 3.000 almas. Na primeira pregação de um pescador. Olhe para cá. Deus vai começar a curar pessoas aqui, que vão trazer tantas pessoas para essa igreja, pastor Clepson. Pessoas que entraram feridas hoje serão curadas. Eu sei que tem um propósito aqui com as famílias, mas eu quero orar por eles. Eu não vou chamar aqui na frente, senão vai embolar a programação. Mas eu quero que você fique no seu lugar e levante suas mãos, que eu vou orar por você. Já vou passar o microfone. Senhor, o verdadeiro avivamento é aquele que gera mudança, arrependimento, e que impulsiona pessoas feridas a voltarem à ativa. Que haja cura sobre a vida dos teus filhos nesta noite. Às vezes nós queremos pregar uma mensagem, como diz o jargão, que para virar tudo, mas o Senhor é quem manda no pregador. E hoje não é para virar tudo, é cura. Hoje é unção de cura. Cura os teus filhos. Hoje eles estão diante de uma mesa espiritual, em que eles estão sendo curados para curar alguém. Eles estão sendo restaurados para restaurar alguém. Ministérios que estão parados vão ser reativados hoje. Pessoas que pregavam e não pregam mais vão voltar a pregar. Pessoas que louvavam e não louvam mais vão voltar a louvar. Pessoas que evangelizavam e não evangelizam mais vão voltar a evangelizar. Este ano, esta casa será tomada pela tua glória. E o que atrai pessoas não é a estrutura, é a presença. E que a tua presença tome conta agora. Renova, 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 renova. Renova o teu povo nessa noite. Cura o teu povo nessa noite. Reativa ministérios nessa noite. Ou iti canture miase. Ere mi kamaia, sore mi kalamai. É o iti antura marraçou iti kamai. Reu iti candore marraça. Antes de entregar o microfone àquela moça que está com as duas mãos lá atrás levantada, você deve ser intercessora pela postura. Deus está me mostrando você no meio de uma tempestade. E a tempestade às vezes nos tira o foco. Lembra dos discípulos no barco? Imagina que eles estavam chorando, desesperados, e a tempestade batendo no rosto, você não enxerga. Deus me mostra você assim. Só que ao mesmo tempo na tempestade, você ouvia a voz de Jesus dizendo para você: filha, eu ainda estou aqui. Olhe para cá, a tempestade não vai mudar o teu destino. Você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Assim diz o Senhor. Se tem alguém para louvar, pode me louvar. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos aplaudir.